Não tem coisa pior do que ver o nosso animalzinho doente. Ainda mais porque os sinais muitas vezes são silenciosos pra gente, principalmente quando o assunto é tumor. No quadro Seu Pet de hoje, a médica veterinária Stephanie Gonçalves nos explica sobre como identificar e também sobre como cuidar do tumor do seu animalzinho. Nas fêmeas, ainda assim, o mais comum é o tumor de mama. Então, mesmo que agora o assunto castração é um assunto muito falado, mas ele ainda assim é a nossa maior realidade. Então, em fêmeas, eu colocaria tumores de mama, mas também com grande recorrência em algumas raças, principalmente neoplasias cutâneas, então tumores de pele, também são, acredito que é minha grande margem de trabalho. Também nós temos o linfoma, neoplasias ósseas, mas eu acredito que o grande ponto seria tumores de mama ou neoplasias cutâneas. Os tipos são diversos, podem afetar a pele, a mama ou diversos outros órgãos, mas nós mesmos podemos identificar isso no dia a dia. Eu brinco, então, dentro do consultório, que nossas mãos é o que a gente tem de melhor em casa, para a gente tentar aí já começar um prévio diagnóstico dentro da nossa casa. Então, na verdade, o que é isso? Utilizar da palpação. Então, a palpação nada mais é do que uma carícia que você vai fazer no seu animalzinho periodicamente. Então, eu brinco com os tutores que a gente não pode ter medo de achar alguma coisa. Na verdade, a gente tem que palpar desde a cabeça até todo o corpinho deles. Então, região de barriguinha, todas as maminhas, quando a paciente for uma fêmea, região de costas, região de rabo, de cabeça, de orelha, enfim. Para quê? Para caso a gente note algum nódulo, alguma pinta, alguma mancha que esse paciente não tinha, a gente já consegue passar isso daí para frente para o veterinário. A gravidade varia de acordo com cada situação, mas não podemos deixar a ansiedade tomar conta. Cada passo deve ser dado de uma vez só. Cada um vai ter um comportamento, na verdade, e todos merecem uma importância, uma atenção grande, porque o pessoal, né, fala muito sobre tamanho. Ah, mas é tão pequeno, vamos acompanhar, vamos ver se cresce, vamos ver se muda de cor, vamos ver. E na hora que a gente vai ver, infelizmente, a gente já perdeu uma grande margem do que a gente poderia estar trabalhando. Então, tamanho não é documento, principalmente um paciente, ele pode ter uma fêmea, por exemplo. Ela pode ter uma cadeia mamária cheia de nodulações e cada um ser um tipo histológico, ser um tipo de tumor exatamente. Não é porque de mamária 1 e a segunda vai ser a mesma, então eu posso ter tanto tumores benignos quanto malignos na mesma cadeia mamária, por exemplo. Mas todos merecem aí a sua atenção. Então, mesmo sendo benigno, tem o que se fazer. Eu acho que isso também que é o grande divisor. Então, é benigno, vamos acompanhar. Bom, pera lá. Dentro do meu benigno, isso pode vir até uma evolução maligna? Pode. Então, tudo vai variar da maneira de como a gente olha para isso. Então, nós temos indicações dentro do benigno de retirada cirúrgica, temos indicações sobre medicação, uso de medicação também. Então, cada tipo vai depender do tratamento que a gente vai fazer. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e recuperação do animal. Por isso, é importante visitar o veterinário com frequência. Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, câncer. A partir disso, então, nós vamos fazer todo o estadiamento para compreender o que esse câncer já fez no meu paciente, até onde ele está. Ele está onde eu vejo ou ele já conseguiu aí, né, fazer o que a gente chama de uma metástase no meu paciente. A partir do momento que a gente consegue ter tudo isso muito bem elucidado, então a gente pode propor uma cirurgia que ela pode vir a ser curativa, uma cirurgia que eu vou precisar dar continuidade no tratamento, como por exemplo, como a quimioterapia, ou realizar a quimioterapia. Hoje em dia também existe no Brasil a radioterapia, então ela também é uma realidade já para a gente, coisa que há poucos anos atrás, infelizmente, não era. Então, nós temos cirurgias como tratamento de escolha, quimioterapia como tratamento de escolha, radioterapia como tratamento de escolha, e agora nós também já temos imunoterapia para o câncer em pet. Então, isso é um avanço muito, muito, muito legal para determinados tipos de câncer, ainda em estudo, mas existe. Então, também temos a imunoterapia em conjunto. A medicina integrativa, que também ajuda muito a gente, medicina chinesa, que também ajuda muito a gente. Então, assim, não é uma coisa, não é um tratamento. Na verdade, o tratamento do câncer, ele é multimodal. Então, quanto mais a gente puder agregar para esse paciente para melhora da qualidade de vida dele, melhor. Assim como em humanos, os pets também podem ter efeitos colaterais em alguns momentos do tratamento. Eles também podem vir a ter efeito colateral.
são melhores tolerados neles, tá? Então, assim, a gente não vê com tanta frequência quanto nos humanos, mas existe. Então, cada paciente que fez um protocolo quimioterápico, principalmente, ele precisa ter um cuidado aí nos próximos dias. Então, os tutores têm que ficar alertas a alguns sinais clínicos que eles podem vir a demonstrar, e também existe efeito colateral imediato. Então, a gente pode ter um efeito colateral assim que eu induzo com a quimioterapia. Como eu posso ter um efeito colateral com 7 a 14 dias depois da quimioterapia. Só que existem, então, os efeitos colaterais esperados, que é quando eu sei o que pode vir a acontecer, e esses exacerbados, que é quando acontece, a gente tem que correr. Então, não obrigatoriamente com efeito colateral eu preciso entrar com medicação, talvez o paciente já melhore sozinho, realmente. É só passar o tempo que a gente fala, que é o tempo máximo que essa quimioterapia pode lesionar o organismo, e o paciente se recupera sozinho. Ou, às vezes, ele precisa, sim, de um respaldo de medicação também, ou internação. Os cuidados devem ser tomados não apenas junto ao veterinário, mas a qualidade de vida do animal deve ser mantida bem até nos cuidados em casa. Se eu privar ele muito, então se eu tô com medo e eu privo ele, eu não vou levar ele na pracinha por causa que ele pode cansar, por causa que ele pode pegar alguma doença, eu vou deixar ele em casa. Mas esse paciente ficou 10 anos da vida dele indo na pracinha. E aí agora, nessa margem da vida dele, a gente vai poupar ele disso? Será que esse estresse também não vai me acarretar alguma alteração? Pode ser que sim. Então, cuidados que a gente tem que ter, óbvio. Então, quando ele urina, quando ele defeca, então, assim, a nossa higiene tem que melhorar, tem que intensificar um pouquinho nessa questão, para que outros animais não entrem em contato, para que a gente não entre em contato de modo direto, mas os passeios principalmente. Então, assim, o seu animal é acostumado a passear todos os dias? É. Poxa, mas ele fez uma quimioterapia hoje. Então, ao invés de eu levar ele para fazer um xixi, um cocô lá fora, vou deixar ele fazer em casa, onde eu consiga recolher, no qual não vai ter contaminação externa, mas eu vou levar ele também para o passeio. Porque se eu não o levar e eu começar a privar ele muito dentro de casa, ele pode sofrer estresse. A veterinária detalha que muitos tutores têm esse medo do diagnóstico, mas nem tudo está perdido e cada passo junto é realmente importante. Cuide dele e viva intensamente os momentos juntos do seu bichinho. Muitas vezes, a gente vai conversando e o tutor vem nesse anseio do meu Deus do céu, por causa que você só está falando de tratamento, você não está falando de cura, o que eu posso fazer para curar? Então ele não tem cura, então não adianta fazer nada. E aí o tempo vai passando. O tempo vai passando e esse animal começa a vir para mim a cada 1 mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. E o tutor às vezes vem nesse anseio e aí eu sento e falo: nossa, que legal, você lembra em janeiro, quando a gente sentou aqui para conversar sobre o diagnóstico? Essa semana mesmo eu tive uma conversa dessa. Aí o tutor: nossa, verdade, né? Foi em janeiro. Falei: a gente já tá em setembro. Olha que coisa. E lá em janeiro, você lembra o medo que a gente estava sentindo? E olha quem tá aqui hoje, banando o rabo pra gente. Então esse tutor, ele também faz: verdade. E eu ainda não sei quanto tempo a gente vai estar junto. Mas eu sei que todo esse tempo a gente fez o que a gente pôde pelo animal. Isabela Braz para a TV Todo Dia.